Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terminou o mês de agosto, último dia do mês de agosto de 2023, mês das missões. A partir de amanhã, nós vamos vivenciar o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. São colocações que a igreja nos faz para nos orientar, para nos dar um direcionamento, para nos alimentar, não é? Se escolhe, por exemplo, São Jerônimo no dia 29, no último dia do mês de setembro. São Jerônimo é daquela data, e aí, por conta de São Jerônimo ter traduzido a Bíblia para o latim e feita, claro, uma grande atitude, não é? A Bíblia é valorizada para a América Latina através de São Jerônimo. E aí, amanhã, a partir de amanhã, nós estaremos comemorando o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia, por conta de São Jerônimo. Mas o que é essa comemoração? Qual é o sentido dessa comemoração? Qual é o valor desta comemoração? Claro que é o valor evangélico, é o valor da disseminação do Evangelho, a disseminação da Palavra de Deus como um todo. Você sabe que a Bíblia, ela é para nós, né, para todos nós, a grande prova do sentido da existência e da presença de Deus na humanidade. Deus se revela para a humanidade, se faz entender pela humanidade, ou seja, o ser humano entende a presença de Deus, o ser humano entende a existência de Deus, sem ver, sem tocar, mas mesmo assim tocou em Jesus. Mas antes, por exemplo, no Antigo Testamento, o ser humano já entendia, já compreendia e já vivia a realidade da presença de Deus. Porque você sabe que antigamente a Bíblia, ela era o instrumento de condução de determinado povo, não é? Mas povos longínquos, povos distantes. E através de determinadas escrituras, de determinados escritos, a junção desses escritos formou a Bíblia. Mas a junção de quê? Do livro de um profeta de outro tempo que escreveu isso. E todo mundo entendeu que aquilo ali era a palavra de Deus para a humanidade. Outro profeta em outro lugar, bem diferente, mas em outra época, escreve algo semelhante a isso. E assim sucessivamente. E vejam, o homem, ele utiliza-se da sua capacidade emocional, não tão sentimental, mas emocional, para transmitir através da própria emoção, do próprio sentimento, da própria descoberta e principalmente da própria inspiração da presença de Deus, escreve aquilo que Deus pensa sobre o próprio homem contra o próprio homem. Isso é uma atitude magnífica, extraordinária. Nós vamos entrar no mês da Bíblia amanhã, sabendo verdadeiramente o que é a palavra de Deus para todos nós. E eu quero amanhã estar aqui de posse exatamente desse recurso, desse instrumento que é pregar a palavra de Deus através do canal, para que a gente possa cada vez mais se aproximar dela e trazê-la para o nosso coração, ter a palavra de Deus dentro da gente. Isso é importante, e eu diria que é mais do que importante, isto é necessário. O poder da palavra de Deus na minha vida, na sua vida, é uma necessidade do homem. A presença da palavra de Deus em nossas vidas é uma necessidade do homem, da presença do homem, da presença de Deus na vida do ser humano. Quando falo homem, falo o ser humano. Então, quero mais uma vez me colocar diante de Deus, na presença do Senhor, pedir perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, as minhas tendências fracas, frágeis, limitadas, rebeldes, arredia do pecado, mas
te pedir, Senhor, nesse momento, não olhe a nossa fraqueza humana, a nossa fragilidade humana, mas a fé que anima vossa igreja. Nos alimente com ela diariamente. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço nesse momento, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ao Evangelho. Evangelho de hoje, o poder da palavra do Senhor. Hoje, o último dia do mês de agosto, amanhã o primeiro dia do mês de setembro, o Evangelho está em Mateus capítulo 24, do versículo 42 ao versículo 51. Mateus 24, de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também, vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não esperar, e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ele virá de repente, como um ladrão. Interessante que Jesus faz a comparação de um ladrão. Imagine o ladrão da cruz, como ele não ficou com essa palavra. Ele virá como um ladrão. Quando a gente menos esperar. E é preciso que eu esteja preparado, que você esteja preparado para o reconhecer e o aceitar como Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Receba o meu beijo, a minha amizade. Até amanhã, se Deus quiser. O projeto Fé e Vida é para você também. Até amanhã. Bom dia.